Bem, amigos do Geo Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de transistores. Hoje, continuando o que a gente viu na aula anterior, que foi como traçar a reta de carga, por que a reta de carga existe, nós vamos, então, exemplificar melhor através dos cálculos desse circuito, que foi o mesmo da aula anterior. Aqui, eu peço para calcular a corrente de base, a corrente de coletor, a tensão no resistor do coletor e a tensão no VCE, do coletor ao emissor, e marcar o ponto Q no gráfico aqui, o ponto quiescente, para os seguintes valores de resistor de base. A gente vai começar então com um resistor de base elevado para esse circuito, que é de 117 kΩ. Por quê? Porque com o resistor de base elevado, a gente vai fazer com que a corrente de base seja baixa. E a corrente de base sendo baixa, o transistor vai estar mais perto da região de corte. Ou seja, a gente vai ver que o ponto de operação dele vai estar aqui perto da zona de corte, mais em cima da reta de carga. Depois a gente vai diminuindo o resistor de base para quê? Porque diminuindo o resistor de base, nós estaremos aumentando a corrente da base aos poucos, fazendo o transistor entrar na região linear ou ativa, e diminuindo bastante até um valor de 10K, que é um valor baixo, onde espera-se que o transistor, pelo menos a gente vai ver se é assim ou não, esteja já na saturação, próximo ali da região de saturação ou já totalmente saturado. Tá? Então, esse macete aqui da gente diminuindo o resistor de base é para a gente entender melhor o que vai acontecendo com o transistor conforme a gente vai aumentando a corrente de base. Ok? Nós fizemos isso já na prática anteriormente, em aulas anteriores. Se você está acompanhando esse curso, deve lembrar. Só que ao invés de ir diminuindo o resistor da base, nós fizemos a mesma coisa, porém usando uma outra fonte aqui na base e aumentando a tensão dessa fonte para provocar um aumento de corrente na base. Mas aqui a gente vai provocar esse mesmo aumento de corrente na base, mantendo a base sempre alimentada na mesma tensão, mas diminuindo o valor da sua resistência, o que na prática dá na mesma, ok? Então, vamos começar aqui calculando o ponto Q e todos os valores ali para o resistor de base de 117 kΩ. Então, esse resistor de base é de 117K. Muito bem. Eu tenho aqui a minha colinha, que já tem os resultados dos cálculos. Você pode conferir aí na sua casa e fazendo os cálculos junto com a gente. Bom, o que eu sei aqui? Aqui, analisando a malha da base, a gente sabe que da base do transistor para o emissor fica uma queda de tensão aqui, que é o VBE, de 0,7 volts, porque a junção base e emissor está funcionando como um diodo diretamente polarizado. Então, analisando aqui a malha da base, nós temos os 14 volts. Desses 14 volts que ficam no resistor da base e no VBE, 0,7 fica no VBE. Quanto que sobra então aqui para o resistor da base? Vai sobrar então 13,3. Então eu nem vou colocar aqui tensão no resistor da base vai ser 13,3 volts, que é a tensão de alimentação menos 0,7. Portanto, se eu tenho a tensão nesse resistor e eu tenho a resistência dele, que é 117K, eu consigo calcular a corrente. Então, a corrente de base vai ser dada pela lei de Ohm, que é a tensão, 13,3 volts, dividido pela resistência, 117K, o que vai dar, segundo aqui os cálculos que eu realizei previamente, 114 microamperes de corrente de base. Então, eu já sei essa corrente que entra na base. Se o ganho do meu transistor é 100, isso eu não tinha colocado aqui, Tinha colocado na aula anterior, mas apaguei. O ganho daqui é 100. Isso também eu consigo ver pelo gráfico aqui, onde eu estou vendo que a corrente de coletor, que está aqui nesse eixo, está sempre 100 vezes maior que a corrente de base, que está aqui dentro do gráfico. Então, faltou essa informação, mas já lembramos aqui dela. Então, a corrente de coletor, ela vai ser
100 vezes maior do que a corrente de base. Né? A corrente de coletor é o IB vezes o beta. Então, se o meu IB deu 114 microamperes, a minha corrente de coletor vai ser 11,4 miliamperes. Tranquilo, né? Então, nós vamos ter aqui 11,4 miliamperes descendo pelo coletor. Tensão no resistor do coletor. Quanto que nós vamos ter, então? A tensão nesse resistor aqui. Bom, eu sei a corrente que passa por ele, que é 11,4. Também sei a resistência dele. E se eu sei a corrente e sei a resistência, eu consigo calcular a tensão usando a lei de Ohm. Então, a tensão vai ser a corrente, 11,4 miliamperes, vezes a resistência, 350 ohms, o que vai dar aqui 3,98 volts, praticamente 4 volts, que eu vou ter em cima do resistor do coletor. E o VCE? Quanto que vai ser então? O VCE, bom, é só a gente analisar, né? Se daqui até aqui na malha do coletor, daqui de cima até aqui embaixo eu tenho 14 volts, e se desses 14 volts que está vindo da fonte, 3,98 fica no resistor do coletor, quantos volts que sobra para o VCE? Tranquilo, né? De 14, praticamente 4 ficou aqui, 4 volts, vai sobrar praticamente 10 volts aqui, vai sobrar 10,02 volts no VCE. E aí nós temos aí todos os cálculos possíveis, né? Poderíamos até calcular a corrente do emissor, que seria a corrente do coletor mais a da base, iria dar 11,5 miliamperes, mas não precisaria disso. Nós já temos então que quando o resistor de base é 117K, lembra quais são as informações que importa para a gente colocar no gráfico? É a corrente de coletor, então vamos circular ela aqui, que é esse eixo aqui, e o VCE, que é esse daqui. Então, vamos localizar o ponto quiescente, onde a tensão VCE é 10 volts e a corrente de coletor é 11,4. Vamos aqui no gráfico. Então, olha só. Vejam aqui, quando o VCE é 10, é aqui, ó. Né? É dessa linha para cima. Então, vamos traçar aqui, ó. Daqui para cima é quando o VCE é 10. E quando a corrente de coletor é 11,4, é um pouquinho aqui acima do 10, né? Pouca coisa aqui acima do 10. Vamos colocar que seja aqui. Então, vai ser mais ou menos aqui. Estão vendo? Opa! Fazer isso aqui meio que sem régua é um pouco difícil, né? Mas olha só onde que vai dar isso aqui, ó. Perceberam? O ponto Q está aqui. Esse é o ponto quiescente com o resistor de base de 117K. Viram que deu em ciminha da reta de carga que fizemos na aula anterior? É isso que eu tinha dito, né? E não importa o que a gente colocar aqui na base, a corrente que for ou a resistência que for, sempre o meu circuito ele vai operar dentro aqui dessa reta de carga, sempre, sempre, independente do que eu colocar aqui na base. Claro que se eu alterar o resistor do coletor, ou se eu alterar o transistor, o ganho do transistor, ou se eu alterar aqui a minha fonte, aí muda tudo, né? A gente tem que lembrar que essa reta de carga aqui, ela é válida desde que eu mantenha o mesmo circuito e altere só a base, altere só a corrente que vai entrando na base, consequentemente alterando a resistência da base, né, para gerar essa variação de corrente. Mas eu não posso alterar mais nada no circuito, senão já muda totalmente a reta de carga, tá? Mas então, prosseguindo, a gente já demonstrou aqui que deu bem em cima da reta de carga, né? Inclusive aqui a corrente de base, olha lá, 114 microamperes, também deu aqui acima dos 100 microamperes, que é essa linha azul aqui. Então tá tudo coerente com o que a gente viu até então. Vamos aqui então apagar e ir para o próximo, que é quando o resistor de base é de 67 kΩ. Então, resistor de base 67 kΩ. Vamos apagar aqui então. Colocar 67 kΩ.
Bom, alterar o resistor de base não vai alterar a tensão no resistor da base, que é óbvio, né? Porque a tensão aqui vai ser o 14 menos o 0,7, então sempre vai ser 13,3. A corrente de base, então, vai ser os 13,3 volts, dividido pela resistência, que é 67K, o que vai dar, segundo minhas anotações aqui, 199 microamperes. Você pode calcular aí e conferir comigo também. Consequentemente, a corrente de coletor vai ser 100 vezes maior que isso, então vai ser 19,9 miliamperes, praticamente 20. O VRC, que é a tensão nesse resistor aqui, eu vou fazer um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque o procedimento dos cálculos é sempre o mesmo, então se eu ficar detalhando tudo, todo o procedimento, todos os cálculos, vai ficar uma aula muito longa e muito cansativa. Mas a tensão VRC vai ser lei de Ohm, corrente vezes resistência, vai dar aqui, segundo os meus cálculos, 6,95 volts que eu tenho aqui no resistor do coletor e, portanto, eu vou ter um VCE de quanto, né? De 14 volts, 6,95 ficam aqui, sobra quanto lá? É só subtrair, né? 14 menos 6,95 vai sobrar no coletor e emissor do transistor 7,05 volts. E aí, então, o que nós vimos, né? Nós diminuímos a resistência da base, foi para 67 kΩ, consequentemente a corrente de base aumentou, a corrente de coletor aumentou, a tensão no resistor do coletor também aumentou e a tensão no VCE diminuiu. Então vamos agora jogar essas informações no gráfico, que é o VCE e a corrente de coletor. Então aqui no nosso gráfico, o VCE é 7 volts praticamente, então ele vai estar aqui, mais ou menos aqui no meio, né? Em cima dessa risca aqui no meio. E o IC é praticamente 20 mA, então vai estar praticamente aqui em cima dessa reta aqui. Então, traçando aqui, em cima do 7, vejam que dá exatamente em cima do 20. Nossa, perdoem aqui a minha falta de habilidade, né? Tá aqui, ó, exatamente em cima do 20, que é o ponto quiescente. Vejam que continua em cima da reta. Eu não vou conseguir fugir dessa reta. O meu transistor sempre vai operar em alguma região aqui em cima dessa reta, dentro daquele circuito claro. Então, tá aí demonstrado isso para vocês. Está em cima da reta, inclusive a corrente de base 200 microamperes, olha lá, tá batendo também. Vamos continuar então, agora diminuindo mais ainda o resistor de base, agora para 47 kΩ. Então eu vou apagar só o que for necessário aqui, para a gente ganhar tempo. Então agora o resistor de base nós vamos diminuir mais ainda, vamos diminuir para 47K, consequentemente, né, a corrente de base vai aumentar. Vamos ver aqui então. Então, a tensão aqui continua 13,3, só que agora o resistor é 47K, então aplicando a lei de Ohms aqui, 47K, vai dar uma corrente de base de 283 microamperes. Consequentemente, a corrente de coletor vai ser 100 vezes maior, será então de 28,3 miliamperes. A tensão do resistor do coletor vai ser a lei de Ohm, isso aqui vezes a resistência do coletor, que vai dar aqui, deixa eu olhar aqui, 9,9 volts. E, portanto, o VCE de 14, 9,9 fica aqui, sobra, portanto, 4,1 no VCE. Maravilha, né? Vamos traçar aqui, então, pegar o VCE, que é 4,1. 4,1 vai ser aqui do ladinho do 4, né? Mais ou menos aqui, daqui para cima. Então, vamos tentar traçar a reta mais reta possível aqui. Maravilha, né? Acho que eu dei uma curvadinha aqui, mas tudo bem. E o IC é 28,3, então 28,3 vai estar mais ou menos por aqui, entre 25 e 30, por aqui. Ou seja, vejam que bate exatamente aqui nesse ponto do gráfico. Então, esse é o ponto quiescente,
para esse circuito com o resistor de base de 47 kΩ. Vejam novamente, o ponto Q está em cima da reta de carga. E aí você começa a entender para que serve a reta de carga, né? Você começa a entender o funcionamento dela. Uma vez que você traçou do ponto de corte até o de saturação, traçou a reta de carga, o seu transistor sempre vai ter o ponto quiescente aqui em algum ponto no meio dentro dessa reta, independente da corrente de base que você coloque nele. E aí a gente está vendo o quê? Que diminuindo a resistência de base, o ponto Q vai subindo e o transistor antes estava mais perto da região de corte, agora ele está se aproximando aqui da parede, que é a região de saturação. E aí só falta agora um cálculo, que é muito importante esse aqui também, que é o resistor de base de 10 kΩ, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque esse cálculo aqui tem uma, vamos dizer assim, uma pegadinha aí, que pode confundir muita gente que está desavisada, que está fazendo os cálculos no modo automático, sem pensar muito, pode pegar muita gente, então esse último aqui vamos deixar para a próxima aula, ok? Então, pessoal, se vocês estão gostando dessa aula e do curso, não deixe de comentar, isso ajuda bastante, me inspira a continuar e a preparar cada vez aulas melhores. Curta o vídeo, nem preciso falar, curtam sempre. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E, claro, eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!